Oi, pessoal. Graças a paz. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. E hoje nós vamos reagir ao vídeo do Contos Divinos, a qual ele nos traz uma história muito legal, um conhecimento profundo. Por que que a Bíblia da Etiópia ela foi banida? Vamos ver também qual o ano que foi feito alguns canos, o Tratado de Nicéia. Então, meus queridos, desde já eu quero que você já deixe aí o seu like, tá bom? Compartilhe e também se inscreva no canal para que o canal possa crescer a cada dia mais e para que eu possa estar aí, para que eu possa pegar o melhor conteúdo para estar mostrando para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários aqui, o link para você ir direto para esse canal. Já se inscreva lá também, tá bom? Até mais. Vamos ver aqui o... Então, desde já, bora pro vídeo. Algo assim antes? É pouco provável. Parece algo saído de um filme de aventura, mas é real. A Bíblia Etíope é um dos livros mais enigmáticos e debatidos que existem. Até mesmo o país em si é envolto em mistérios inexplicáveis. Mas essa é uma história para outro momento. A Etiópia é o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, e é o único país da África que escapou da colonização. Isso permite que eles rastreiem sua linhagem até os tempos antigos, sendo até mesmo associados os descendentes de um dos filhos de Noé. Embora haja controvérsias, os registros históricos sugerem fortemente essa conexão. No entanto, o foco não é apenas o país em si, mas sim o tesouro que ele guarda. Os pergaminhos antigos da Bíblia encontrados na Etiópia são mais antigos que as versões mais conhecidas, como a Bíblia King James. Com seus 88 livros, a Bíblia Etíope inclui obras que outras tradições cristãs não reconhecem. Eles contêm tanto textos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, além de pergaminhos inéditos. O que torna isso ainda mais fascinante é que esses pergaminhos existem desde muito antes do cristianismo ser oficialmente estabelecido na região. Enquanto o cristianismo se espalhava pelo mundo, já estava enraizado na Etiópia desde o século IV. Viajantes e historiadores antigos testemunharam a presença cristã na Etiópia desde tempos remotos. Evidências sugerem que por mais de 3.500 anos, certas tribos etíopes adoraram o Deus cristão. Durante séculos, a Etiópia acolheu refugiados cristãos, oferecendo-lhes um lar seguro em tempos de perseguição religiosa em outras partes do mundo. Isso eu não sabia, que teve essa fase que a Etiópia pegava cristãos, né, que estavam sofrendo perseguição e oferecendo um lar para eles lá. Para mim, vou até pesquisar a respeito disso aí, porque isso aí para mim é novo. Vamos lá. Este é apenas um vislumbre da rica e complexa história religiosa desse país único. O corpo cristão organizado mais antigo do mundo não é o ministério católico, como muitos podem pensar, mas sim a Igreja Ortodoxa Etíope, conhecida... O ministério mais antigo não é a Igreja Católica Romana, e sim os cristãos da Etiópia? Localmente como Tearro na Etiópia. Este país também abriga um dos primeiros livros cristãos ilustrados já encontrados, parte dos evangelhos escritos em Ge'ez, uma antiga língua etíope. Em 2010, foi descoberto em um mosteiro no topo de uma montanha na Etiópia. De acordo com a tradição, que remonta ao século X a.C., um governante etíope e a famosa rainha bíblica de Sabá viajaram a Jerusalém para buscar conselhos do rei Salomão, conforme registrado no cânon aceito da Bíblia. No entanto, o relato bíblico não menciona que os dois governantes tiveram um filho chamado Menelik. A rainha Sabá teria levado o menino de volta à Etiópia, onde ele se tornou o primeiro imperador. Em 2012, análises genéticas realizadas em etíopes encontraram evidências que sugerem uma ligação com possíveis misturas com povos egípcios, israelitas ou sírios, há cerca de 3.000 anos. Isso coincide com o período em que se diz que a rainha governava o reino de Sabá, fortalecendo ainda mais a história. Apesar de sua rica história e autenticidade, a Bíblia etíope não é reconhecida como parte do cânon dos livros sagrados, e geralmente é desconhecida para a maioria das pessoas, incluindo muitos seguidores da mesma fé.
Sim. Isso destaca o esforço para desacreditar e ocultar a Bíblia etíope ao longo do tempo. Hoje, compreendemos que a Bíblia não era como a conhecemos agora. Havia diversas versões e interpretações, refletindo as diferentes compreensões e ideias sobre seu conteúdo. Inicialmente escritos em hebraico, os textos bíblicos foram traduzidos para várias línguas ao longo dos séculos. Uma das primeiras traduções significativas foi feita por São Jerônimo, que converteu o texto hebraico para o latim, resultando na Vulgata, em torno do ano 400. A Vulgata, com seus 27 livros do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento, tornou-se a principal versão latina da Bíblia. No entanto, no primeiro século, muitos outros escritos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus surgiram. Muitos desses escritos eram fictícios, semelhantes a romances ou fanfics, baseados na vida de Jesus. O problema surgiu quando esses textos foram disponibilizados ao público, levando algumas pessoas a acreditar que eram relatos reais. Sem os recursos digitais de verificação que temos hoje, as notícias falsas se espalhavam rapidamente, resultando em uma infinidade de livros falsos e confusão entre as pessoas. Os danos causados por essa disseminação de informações imprecisas foram significativos. Essa preocupação tornou-se central para os líderes da Igreja Cristã Primitiva. Reuniram-se no Concílio de Nicéia em 325 d.C. e no Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., para determinar quais livros seriam incluídos no Novo Testamento. Estabeleceram critérios rigorosos. Um livro seria considerado sagrado se fosse escrito por um dos seguidores de Jesus ou por alguém que testemunhou seus ensinamentos. Além disso, o texto deveria ter sido escrito no primeiro século e estar em harmonia com o restante da Bíblia. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada passou por diversas mudanças, mas uma das mais significativas ocorreu durante o reinado do rei Jaime I. Após 500 anos da Vulgata, ainda havia várias versões e interpretações conflitantes da Bíblia. Isso preocupava o monarca, que desejava uma versão unificada da Bíblia para resolver as divergências religiosas e consolidar seu poder. Atendendo a essas preocupações, o rei Jaime I contratou 47 especialistas para revisar todas as diferentes traduções da Bíblia existentes. Divididos em 6 grupos, esses especialistas trabalharam independentemente durante 7 anos. Seguindo regras rígidas para evitar qualquer viés, utilizaram diversas ferramentas para produzir uma tradução fiel às línguas originais. O resultado foi uma Bíblia científica que refletia o consenso dos especialistas e encontrava-se em conformidade com os critérios estabelecidos. Apesar de estarem separados geograficamente, eles celebraram a aprovação, atribuindo glória a Deus por guiá-los para a mesma conclusão. Em 1611, a Bíblia King James foi publicada, e graças aos avanços na impressão, tornou-se uma das versões mais acessíveis até então. No entanto, as edições feitas na Bíblia King James e na tradução original da Vulgata por São Jerônimo resultaram na exclusão de alguns livros que a maioria dos cristãos tem hoje. Enquanto isso, a Bíblia etíope mantém todas as escrituras. Agora que exploramos brevemente a história da Bíblia, é hora de abordar por que a Bíblia etíope foi rejeitada. Vamos lá, então. Existem várias razões para isso, mas a principal é a inclusão de livros adicionais conhecidos como pseudoepígrafes. Esses são textos falsamente atribuídos a autores que não são seus verdadeiros escritores, ou cujos autores foram identificados como figuras do passado, como obras de fanfiction. Tais textos são considerados não canônicos pela maioria das tradições cristãs. Os livros que foram removidos ou rejeitados eram conhecidos pelos escribas e teólogos da época como não sendo divinamente inspirados. Muitas dessas obras foram escritas com más intenções, antes e depois de Jesus. Para evitar a disseminação de falsidades no futuro, esses livros foram excluídos do cânon. Por exemplo, se alguém hoje escrevesse um livro negando as habilidades de Pelé como atleta, seria rejeitado devido à sua falsidade. Fake news. No entanto, ao longo do tempo, essas histórias podem se tornar parte da crença popular. Daí a importância de erradicá-las agora. Mesmo a Bíblia etíope possui 2 cânones, o amplo e o estreito. Antes de explorar isso, é importante definir o que é um cânon.
Um cânon é um princípio ou critério geralmente aceito pelo qual algo é julgado. Por exemplo, é um cânon que um telefone tenha uma tela, um país tenha um presidente e um canal tenha mais assinantes. No contexto religioso, um cânon refere-se à coleção de textos considerados autorizados ou sagrados por uma comunidade religiosa. A Bíblia etíope possui 2 cânones distintos, o mais amplo e o mais estreito. Certo. O cânon mais amplo, amplamente reconhecido, consiste em 81 livros, incluindo obras como Enoque, os Jubileus, os 3 livros de Mabes, a Epístola a Clemente, os 4 livros de Códigos, entre outros. Este é o foco principal do vídeo, pois é o cânon mais conhecido. Por outro lado, o cânon mais estreito foi estabelecido pelo imperador Haile Selassie. Ele proclamou esta versão como oficial e completa da Bíblia etíope. Embora não possa fornecer detalhes sobre a razão por trás dessa decisão, sugiro que pesquise por conta própria para entender melhor. Esta versão restrita do cânon contém apenas 72 livros, excluindo algumas escrituras encontradas na versão mais ampla. É importante notar que o cânon mais amplo não foi reimpresso desde o início do século XX. A existência de 2 versões diferentes do cânon contribui para a controvérsia e pode ter sido um fator para a não aceitação generalizada da Bíblia etíope. A Bíblia, ao contrário da crença popular, não é apenas um livro, mas sim uma coleção de textos e experiências escritas ao longo de muitos anos. Essa diversidade é onde surgem os desafios e as questões em torno da sua interpretação e aceitação. Diferentes grupos religiosos, incluindo os reconhecidos e aceitos, têm uma longa história de inclusão ou exclusão de diversos textos ou cópias com base em fundamentos teológicos pessoais. Por exemplo, a Bíblia que conhecemos hoje foi principalmente compilada nos séculos IV e V. Nessa época, o cristianismo na Etiópia já começava a divergir do cristianismo na Europa e no Mediterrâneo, e essa diferença persiste até hoje. A Bíblia etíope possui muitas semelhanças com as versões católica e ortodoxa, embora inclua alguns livros extras do Antigo Testamento. Esses livros adicionais foram provavelmente escritos nos últimos séculos a.C., ao final da época dos livros do Antigo Testamento, mas antes do início do Novo Testamento. Além disso, livros adicionais foram acrescentados ao final do Novo Testamento, especialmente relacionados à história e à estrutura da Igreja etíope. Outra razão para a rejeição da Bíblia etíope pode ser o idioma em que está escrita, o Ge'ez, dificultando o acesso para não falantes. Além disso, a falta de traduções e as práticas únicas da Bíblia etíope contribuíram para sua relativa obscuridade fora da Etiópia. Uma razão mais controversa é política. Nos primeiros dias do cristianismo, o poder político era uma preocupação central para o Império Romano. Houve pouco crescimento espiritual, e quaisquer pergaminhos que não se alinhassem com a história preferida foram deixados de fora. De fato, o bispo de Roma instruiu os padres a destruir pergaminhos que não estivessem na Bíblia. No entanto, muitos padres os esconderam em cavernas perto do Mar Morto na década de 1940, explicando as diferenças entre as 2 Bíblias. Nos últimos anos, houve um aumento no interesse pela Bíblia etíope, com pessoas procurando descobrir o que a torna especial e a verdade que contém. As igrejas também têm trabalhado para torná-la mais acessível, traduzindo-a para mais idiomas e conduzindo estudos acadêmicos sobre ela. É impressionante que esta Bíblia tenha sobrevivido tanto tempo, especialmente após ataques e incêndios, aumentando ainda mais o mistério em torno dela. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes: 10 segredos impactantes do livro banido de Enoque. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve. Pronto, pessoal. Gostou da história? Foi interessante, né? Então não esqueça, você que ficou até o final aí, de dar o seu like, compartilhar e se inscrever, tá bom? Até mais. Fui.